Muito bem, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre um alerta, sobre um cuidado especial, para que você possa ser preservado, ser guardado e possa realmente ser confirmado no propósito de Deus e na vontade de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Em duas situações muito claras que eu tenho notado, reparado esses dias e que eu ainda não me lembro de ter comentado aqui antes nas gravações e que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus age por propósitos, Deus estabelece uma obra na vida dos seus filhos, daqueles que Ele alcança e que Ele resgata. Na palavra que foi falada ao profeta Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, o Senhor disse a ele: eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí como profeta às nações. Então, há um plano de Deus claro, estabelecido, definido para as nossas vidas. Eu não sei onde tem andado os teus caminhos, quais têm sido os teus pensamentos, ou se você tem estado na igreja, ou se você tem feito a obra, se há um óleo da unção na tua cabeça, se você tem um ministério ou não. Mas eu quero hoje trazer aqui esse alerta de cuidado, porque existem muitos enganos, muitos equívocos, muitas influências, muitas tentações e provações que estão ao nosso redor e muitas vezes nós passamos desapercebido por elas. É claro que nós, como pastores, sempre ministramos para as pessoas: cuidado com a carne, a carne é fraca, cuidado com o diabo. Satanás, ele é ardiloso, lança suas setas, olha, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós sempre ministramos sobre santificação, sobre renovação de aliança, sabe? Mas existiam na igreja de Atos dos Apóstolos e nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas, seja Éfeso ou Colossenses, que eu tenho falado todas as manhãs, aqui gravando os vídeos e orando, que são ataques mais, sabe, ardilosos, mais sofisticados, digamos assim, de Satanás e seus demônios. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, Colossenses 2:4, cuidado com os raciocínios falazes. Havia muita filosofia, muita teologia, havia muita teoria daquilo que eram as interpretações do Antigo Testamento, encontrando margem, dando como se houvesse margem para pecados, para mentiras e para viver na carne, pretextuando agradar a Deus. E muitas influências eles sofriam da cultura, da sabedoria da época, do modismo principalmente. E aquilo se tornou realmente algo que estava agredindo a sobre-excelente glória de Cristo, a graça e o favor grandioso, genuíno do Senhor naqueles dias. E o apóstolo Paulo então começa a ministrá-los, exortá-los para que eles fossem firmes, perseverantes, perspicazes, para que eles guardassem a fé e aquilo que era maturidade, todos os exemplos e testemunhos que eles haviam vivido até então, não ficassem pelo caminho. Então, sabe, havia uma preocupação do apóstolo que se traduz para mim como pastor, como bispo, como uma preocupação sobre a igreja, sobre os servos de Deus. E nós temos que ter este cuidado. Guarde a tua vida. O que se deve guardar em si na palavra é o coração. Se você sabe qual é o propósito de Deus, o seu chamado, o dom de Deus na tua vida, em nome de Jesus, cuide para que a sua coroa não seja roubada. Dois elementos fundamentais eu quero compartilhar com você hoje. Se você acompanhou o vídeo até aqui, me dê mais 2-3 minutos. Primeiro, é quando você se depara com pessoas que elas mudam de ministério, com pessoas que saem da igreja, pessoas que vão de uma igreja, vão para outra igreja, vão de um ministério para outro ministério. Glória a Deus por isso, não há nenhuma condição humana, natural, não há nenhuma punição nisso, nenhum castigo nisso. Deus sabe o que tem preparado para cada um. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Cada um segue o seu caminho, cada um vive, sabe onde o calo aperta, independentemente de qualquer coisa. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque todos pecaram, diz a palavra, e carentes são da glória de Deus. Não tem aquele que é mais bonitinho, mais perfeitinho, mais limpinho, mais sujinho, porque o pecado, ele não está tão somente nas práticas que alguém faz, mas o pecado, ele está no coração do homem. No padrão de Jesus, falando ao povo, na escritura, aos fariseus e aos próprios discípulos, aquilo que o homem pensa já está trazendo contaminação e sujeira e pecado contra o próprio Senhor. Então não há um julgamento, um juízo de maneira alguma contra ninguém, mas tome cuidado com estas situações,
porque parece que às vezes as pessoas se tornam muito melhores e muito mais importantes do que aquelas que caminham com você, que oram por você, que estendem a mão para você e que demonstram a perseverança e a caminhada da fé. Mas as pessoas que às vezes mudam de ministério, muitas vezes, ou que saem da igreja e vão viver outras coisas em sua vida, ou resolvem mudar de país, o que quer que seja, parece que elas se tornam uma espécie de estrela espiritual diferenciada, com um brilho diferenciado, que muitas vezes está dando vazão à voz da própria deformação e do desejo incontido daquela pessoa que ela nunca teve coragem de fazer. Então, eu quero apelar para a tua boa consciência e trazer essa palavra de alerta e de cuidado. Busque o que Deus tem para você, o que Deus tem para o Bispo JR, tem para mim, para a minha família, o que Deus tem para o A, para o B, para o vizinho, para o irmão, para quem quer que seja, o que Deus tem para eles, não necessariamente o que Deus tem para você. Então abra o teu coração para que venha luz no momento da confusão ou qualquer tipo de perturbação, e que cada um siga o seu caminho e cada um dê conta a Deus pelas responsabilidades de suas práticas, daquilo que fez ou não fez, daquilo que falou, daquilo que não falou, daquilo que foi capaz de sustentar e daquilo que não foi, daquilo que Deus fez e pode fazer muito mais também, glória a Deus por isso. Mas que nós possamos compreender que precisamos buscar de Deus e receber e saber de Deus, e Deus tem isso para nós. Qual é a nossa porção? Qual é o nosso local? Qual é a nossa vida em sua presença? E é isso, querido, que vai fazer a diferença em todos os teus dias, em nome de Jesus. Amém? Não andar por cabeça das pessoas em função das suas dores ou feridas, mas andar pela vontade e pelo propósito de Deus. E eu costumo observar isso pela perseverança da fé, eu costumo observar isso exatamente na consistência das vidas diante do altar de Deus. Isso para mim se traduz em algo realmente, aqui é um padrão e algo a ser visto e também imitado e também copiado. Essa é a primeira situação, as pessoas que saem da igreja, que mudam de ministérios ou que ficam convidando uns para os outros, para uma igreja, para outra, porque vai abrir igreja, ou o que quer que seja. Agora, em segundo lugar, ouça com muita atenção o que eu quero te dizer. Existem pessoas que de uma hora para outra elas recebem um grande avivamento. Existem pessoas que de uma hora para outra elas parece que começam a orar em línguas, estão pulando, saltitando dentro da igreja e receberam uma energia nova do Espírito Santo, uma carga nova da bateria espiritual, e oram em línguas, e daí tem palavras e profecias, e é uma bênção. E glória a Deus por isso, porque de fato nós somos os primeiros a dar a mão palmatória da pregação da renovação da aliança, sabe, do reencontro, da santificação, de pregar o volta logo, para que as pessoas não estejam realmente roubadas nas mãos do inimigo. Agora, existe um cuidado muito especial diante dessas pessoas. Qual é esse cuidado? Alguns tiveram suas lutas e dificuldades, outros suas deformações, outros caíram mesmo, outros sofreram tais e tais influências. A fé será provada. A nossa fé é provada, a minha, a sua. E dessas pessoas que abruptamente se levantam, aparecem aqui, aparecem lá, renovadas e cheias de palavras e de dons e tudo, e às vezes também te convidando ou demonstrando, olha como eu estou bem, eu conheço aquilo. Escute bem, a fé vai ser provada. E quem é que pode dizer se o mesmo que aconteceu antes na outra igreja, o mesmo que aconteceu antes na outra fase, o mesmo que aconteceu antes diante de algum sofrimento, angústia ou luta, não vai acontecer de novo? Então calma, devagar com o andor. Devagar com o andor. Busque, repito, o exemplo na persistência, na perseverança da fé, na caminhada longínqua, que é vitoriosa. O Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros e vos designei, vos enviei para darem frutos. João 15:16. E para que esse fruto permaneça, ou seja, é para dar fruto, mas é para dar um fruto que permanece, que você o enxerga ao longo do tempo. Então nós não podemos ficar enganados, queridos, com aquilo que é o propósito na vida dos outros, e não o propósito de Deus na nossa vida. Ou com aquilo que é um rompante que alguém de repente tem, sabe? Deixa as pessoas serem confirmadas antes de você segui-las. Glória a Deus por isso, eu não estou falando contra, não. Glória a Deus por isso, mas deixa as pessoas serem confirmadas antes de você se decidir diante de qualquer influência, sabe? Deixa as pessoas serem experimentadas na sua fé e na sua nova fase. Porque o Mateus, no capítulo 13, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, fala que a semente caiu no meio das pedras e logo... o que aconteceu? Logo nasceu.
mas logo também morreu. Por quê? Porque era fogo de palha, porque não tinha raiz, não tinha profundidade, não tinha consistência. Que os irmãos que estão recebendo uma nova oportunidade, um avivamento, que estão renovando suas alianças, estão sendo batizadas nas águas e recebendo o batismo com o Espírito Santo, sabe, assumindo ministério, compromissos aqui e lá, onde seja, glória a Deus por isso. Mas calma, deixe o Espírito de Deus confirmar a obra que Ele tem estabelecido, para que as pessoas sejam confirmadas. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3, sobre os diáconos, ou mesmo sobre os bispos, que eles sejam pessoas que vão servir a Deus, que sejam experimentadas, ou seja, que sejam confirmadas, porque a fé de todos ela é provada. Há uma depuração no meio das lutas e das aflições. E é onde muitas vezes os mesmos males que enredaram alguém outrora acabam se repetindo. Glória a Deus, e a minha intercessão é de que isso não aconteça. Mas o que eu estou falando aqui é para que você tome cuidado e um alerta realmente, para que você não seja roubado por convites das pessoas que muitas vezes estão frustradas, magoadas, ou por ilusão de pessoas que estão avivadas e reanimadas no espírito de repente, para que nenhuma coisa possa tirar você do que Deus quer fazer para você, onde Ele tem te plantado, onde Ele tem te chamado, onde Ele vai revelar para você o que Ele quer da tua vida. E tampouco não sejamos iludidos, achando agora Deus está aqui, agora Ele está se movendo lá, agora é assim, agora é assado. Não, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Amém? E que esta mensagem hoje possa servir de alerta, e que todas as artimanhas malignas de Satanás, quer tentar aqueles que estão em maturidade, estão firmados, estão centrados por ilusões ou por apelos realmente das fascinações que são deslumbrantes, sabe, não possam te roubar. Ore, interceda pelos amigos, tem amigos, as pessoas estão aqui ou estão lá, aleluia. O mundo é muito pequeno e todo mundo continua existindo, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Mas o que Deus tem para mim, que essa seja a bênção de Deus sobre a tua vida. Talvez você olhe para mim e também me julgue e diga, esse Ney está falando o quê? Está julgando o outro, está falando, está mandando indireta, ou está querendo falar disso ou daquilo? Não. Você pode pensar que eu estou julgando, ou você também pode pensar que eu sou apenas um pastor, defendendo e cuidando do seu rebanho. Fica com Deus.